Olá, eu sou a professora Kaline, professora de História e Geografia, e hoje nós vamos falar sobre um novo assunto, né? Vamos discutir um pouquinho sobre o que é vegetação e alguns tipos de vegetação que existem. Então, para começar a discutir o que é a vegetação, né? Vegetação são os tipos de plantas, né? Característicos de um local, né? Por que num local de clima frio eu vou ter umas plantas específicas e outras não? Por exemplo, né? Ou de um clima quente, como a gente tem aqui no nosso semiárido, eu vou ter plantas com espinhos, né? Em vez de folhas, muitas vezes, como os cactos, que são comuns, né? Mas plantas com grandes folhas não vão conseguir sobreviver, né? Então, a vegetação vai ser o conjunto de plantas características de cada local. E o que faz com que aquele conjunto de plantas consiga sobreviver ou não no local, ou seja, esteja inserido naquele ambiente ou não, são alguns fatores, né? A gente vai ter, por exemplo, o clima, que eu já citei até um exemplo para vocês, o tipo de solo, né? E o tipo de relevo. Primeiro, a vegetação, o tipo de vegetação, a gente pode ter até de gramíneas, né? Algumas plantinhas bem pequenas que a gente vê no chão, que a gente costuma dizer que é tudo mato, por exemplo, são como musgo, né? Nós temos nas regiões polares o líquen, por exemplo. Nós temos também grandes árvores, né, na vegetação, por exemplo, na região amazônica, nós temos árvores que chegam a ter muitos metros de comprimento, que formam tapetes verdes, né, olhados de cima, com grandes folhas, né, que essas folhas costumam evaporar muita água e ajudar na questão da chuva dos locais, né. Então, a vegetação de cada lugar, ela vai ser muito importante para o equilíbrio natural daquela região. Como eu já falei, regiões com pouca vegetação, com nenhuma vegetação, que a vegetação foi retirada, né, através da sua exploração, né, pela mão humana. Por exemplo, nós vamos ter uma incidência de chuva menor, chovendo menos, vai ser um local mais seco, né? Então, vamos ter o solo sendo menos alimentado pela chuva, vamos ter animais morrendo, já que os animais tanto usam as plantas como casa, como moradia, como também como alimento, né? Esses são animais que não estão acostumados a um tempo muito seco, e a falta de vegetação torna o tempo muito seco, esses animais também vão morrendo com o tempo, né? Então, a gente tem aí acontecendo um desequilíbrio natural, quando basicamente coisas naturais da região são retiradas. Isso acontece basicamente pela exploração do homem, né? Nós utilizamos a madeira das árvores para diversas coisas, né? As folhas, os frutos para remédio, como alimento, a madeira como combustível, né? Para fazer móveis, para fazer casas, para uma série de coisas hoje em dia. E isso faz com que o desmatamento só aumente, né? Atualmente a gente está discutindo muito a questão, por exemplo, do desmatamento da Amazônia, que interfere muito no equilíbrio natural, não só da região da Amazônia, como uma região de mata muito grande, interfere, por exemplo, no sul, no sudeste, né? Que pode acontecer de ter menos incidência de chuva, ficar mais quente, né? Sendo que são duas regiões que tendem a ser mais frias, né, no Brasil. Falando um pouquinho dos elementos que fazem com que cada vegetação ocorra especificamente no lugar, que eu já citei para vocês. Falando do clima. O clima leva em consideração a temperatura do local, né? Se é quente, se é frio, se é chuvoso, se vai nevar, né? O clima é justamente a observação dos fenômenos da atmosfera durante um longo período de tempo, né? Então, observando o tempo durante 30 a 40 anos, eu vou perceber que no período, por exemplo, de janeiro a março, vai chover todo ano. Mas que de julho a, vamos supor, outubro, vai ser sol todo ano, né? E aí nós vamos ter os animais, as plantas se adaptando a esse tipo de clima, né? E sendo específicos desses tipos de clima.
Então, por exemplo, nós temos regiões que o clima é bastante frio, como nos polos, regiões que o clima é bastante quente, como as que ficam mais próximas da linha do Equador, como nós temos aqui o Brasil, né? E regiões em que nós temos um clima que ele varia, ele vai variar. Vai tanto do clima bastante frio como do clima bastante quente, né? Essas regiões temperadas, que a gente tem ali as 4 estações do ano, né? Com relação ao relevo, também vai influenciar, né? Nós vamos ter relevos planícies, planaltos, né? Regiões montanhosas, vamos ter regiões de depressão, né? Ou seja, regiões mais altas, regiões em que a gente vai ter a região reta, né, plana, região aqui vamos ter depressões, ou seja, mais baixas, certo? E cada uma dessas vai fazer com que a vegetação e os animais específicos dela sejam diferentes. Se eu tenho uma região de montanha costuma ser mais fria, portanto eu vou ter animais e plantas adaptados àquela região mais fria. Se eu tenho uma região de depressão, eu tenho que ter plantas adaptadas a esse desnivelamento, né? Em que eu vou ter regiões mais baixas intercaladas com regiões mais altas, por exemplo, né? Em algumas regiões de planície, nós vamos ter ali lugares mais quentes, né? Se estiver perto da linha do Equador, e lugares mais frios, se estiver perto ali da zona temperada. Então, também vamos ter essa questão bem presente do relevo. Com relação ao solo, é muito importante, né? O solo vai ser a parte que vai estar diretamente em contato com outros vários elementos da natureza. Com a água, né? A chuva, por exemplo, os rios, a vegetação, os animais, né? O solo vai se formar a partir da erosão de rochas, né? Que vão se fragmentar em pequenos grãos, né? E aí formando a areia e o solo. Nós podemos ter solos ricos em nutrientes e vitaminas, que vão fazer com que exista uma grande variedade de plantas nesses locais, e solos que são mais pobres, né? Assim, esses solos mais pobres, as plantas não conseguem se desenvolver porque não conseguem extrair alimentos deles. E vamos ter então a vegetação em quantidade menor, né, existente. Então, falando um pouquinho sobre os biomas, né? Os biomas, eles vão ser compostos a partir de um conjunto de ecossistemas. E eles vão dizer respeito ao que exatamente? Os biomas são os elementos vivos de uma dada região, ou seja, animais e plantas de uma dada região, né? Que vão ter algumas características em comum aí. E nós vamos ter, então, 6 biomas no Brasil, né? A Amazônia, a Mata Atlântica, o Cerrado, o Pampa, a Caatinga e o Pantanal, certo? Falar um pouquinho mais sobre cada um deles, né? A região da Amazônia, né? É uma grande extensão de floresta, que nós vamos ter árvores bastante grandes, né? Com a folhagem grande. Essas folhas são perenes, né? Elas não costumam cair, nem costumam secar, como acontece com outros tipos de bioma. Vamos ter uma diversidade muito grande, tanto animal quanto vegetal. Acontece bastante nessa região de ter animais e plantas que só existem lá na Amazônia, né? Aqui na imagem a gente traz uma área, né, de uma foto aérea que mostra o topo, né? Então é uma floresta bastante fechada, que de cima não se tem muita visibilidade, né? Que nós chamamos inclusive de tapete verde por conta disso. Nós temos aqui uma outra imagem que demonstra, por exemplo, o problema do desmatamento que nós estamos tendo, né, e que vem se agravando bastante. Como eu já falei, com o desmatamento acontece muito do equilíbrio natural da região mudar, né? Hoje em dia, no Sudeste, por exemplo, nós já temos uma incidência menor de chuva do que tínhamos antes em algumas épocas do ano. Isso já está acontecendo por conta do desmatamento das árvores da Amazônia, né? Fora isso, nós temos uma diversidade animal muito grande na região, e os animais estão perdendo seus alimentos, né? E suas moradias também. Essa é também uma região em que o solo dela naturalmente não é muito fértil, mas como ela é composta por muitos animais e muitas plantas,
nós temos a decomposição dos restos desses animais, dos restos dessas plantas, seus frutos, suas folhas, né? E assim nós temos o solo sendo nutrido, né, por esses restos, e por isso que nós temos uma diversidade de plantas tão grande, certo? Então, falando um pouquinho da Mata Atlântica, né, já foi uma grande porção de vegetação no Brasil. Hoje em dia, nós estamos com um sério problema, né, que a Mata Atlântica corre risco de se extinguir, porque basicamente ela se situa em uma região em que atualmente nós temos um grande povoamento, né? Áreas muito industrializadas, muito populosas, portanto se esmatou muito para dar lugar a casas, indústrias, né? Via ferroviária, malha ferroviária, né? Ruas para transporte e tal. Isso faz, por exemplo, regiões como São Paulo, Rio de Janeiro, né, Paraná, ficam onde nós temos grandes porções de Mata Atlântica, né, e onde ainda nós temos algum resquício delas, né. São regiões que geralmente nós temos um período mais chuvoso e um período mais quente, né, então vamos ter ali uma região úmida e seca, ok, já que temos ali se situando mais na linha do Equador, né, mais na zona tropical, certo? Falando um pouco mais aqui sobre a questão da Mata Atlântica, né? Ela vai possuir esse nome porque a região em que ela se situa geralmente é banhada ali pela região do Oceano Atlântico, certo? Vamos falar um pouquinho sobre a caatinga. A caatinga é um tipo de vegetação típico do Nordeste brasileiro, certo? E do clima semiárido. E ele tem diversas características, né? Os cactos, por exemplo, que são bastante conhecidos, são dessa região de Caatinga, né? É uma região bastante seca, em que chove muito pouco. E por isso nós vamos ter essas plantas adaptadas, ou seja, são bem peculiares com relação a outras regiões do Brasil, né? São plantas que muitas vezes, claro que ainda existem plantas com folha, mas em muitos casos elas vão ter espinhos no lugar das folhas, né? Isso vai fazer com que conserve a quantidade de água que a planta possui, já que não é fácil conseguir água nessa região, né? Essas plantas, por não possuírem folhas, elas vão fazer fotossíntese pelo tronco delas, pelo caule, né? Vocês podem perceber que muitos desses caules são verdes, né? Justamente porque eles vão ter ali os elementos necessários para fazer o processo de fotossíntese, certo? Elas vão ter, na sua maioria, raízes que não vão ser muito longas, né? Não vão estar muito inseridas profundamente na terra, justamente porque quanto mais superficial, mais fácil coletar a água da chuva, né? Nos momentos em que chove. Algumas dessas plantas vão ser recobertas de uma espécie de cera, que vai justamente evitar com que a água que exista nelas evapore, né? E assim elas vão armazenar essa água. Existem algumas que vão ser repletas de água dentro, justamente por fazer esse processo de armazenagem, né? Para que elas não sequem, ok? Essas plantas, elas vão ter três tamanhos, né? Específicos. As arbóreas, né? Elas vão ter de 5 a 12 metros, são as maiores. Nós vamos ter algumas espécies que vão ter de 2 a 5 metros, né? Arbustivas. E as herbáceas vão ter, no máximo, 2 metros, né? São as plantas de menor porte. Então, falando um pouquinho sobre um outro tipo de bioma brasileiro, né? O cerrado. O cerrado brasileiro, ele vai se situar em algumas regiões como Minas Gerais, Rondônia, Brasília, né? Ele vai ser ali um bioma de transição entre a Mata Atlântica, né? E entre o deserto. Vai ser a nossa savana brasileira, né? Ou seja, vai ser caracterizado principalmente por uma vegetação rasteira, como a gente pode ver aí na imagem, com algumas árvores não muito longas, né, e nem muito, como é que eu posso dizer, com grande quantidade de folhagem, que vão se situar de maneira bem espaçadas entre elas, como a gente pode conferir na imagem. Uma característica muito interessante desse tipo de bioma é o fato de que os troncos das árvores maiores têm formatos diferentes, né, geralmente eles são retorcidos, como a gente pode estar conferindo nessa árvore aqui mais próxima.
ok? Então, continuando, né? Nós vamos ter um outro tipo de bioma chamado pampa, tá? Ele, na verdade, vai possuir vários nomes, dependendo do lugar. Aqui no Brasil nós chamamos pampas, que estão ali na região sul do Brasil, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, né? Vai ser caracterizado principalmente por uma vegetação rasteira, onde vai acontecer muito aí a criação de gado, né? Pastagem, e também a agricultura, ou seja, vão ser regiões que vão sofrer bastante com desmatamento e com um processo de arenização do solo, né? Esse solo fértil virando uma areia por conta do processo aí, então, de desmatamento. É uma região que também é bastante caracterizada por ser plana, nós falamos lá do relevo, né? Como podemos observar aqui. Vai se diferir do cerrado, como a gente pode ver, principalmente porque a gente percebe que é uma região mais verde. O cerrado, né, a savana, ela possui, assim, uma vegetação de aparência um pouco mais seca, né, e a gente não vai ter grandes árvores, né. Na savana também não temos, mas temos árvores ali espaçadas, né, como uma característica importante, né. Então, vamos lá. E vamos ter, por último, o bioma chamado Pantanal, né. Pantanal, ele vai se dar ali na região, no Brasil, Mato Grosso e Mato Grosso do Sul. Também vai ser composto por uma vegetação rasteira, assim como os pampas. Qual a diferença? A principal diferença que pode ser bem visível pela imagem que eu trouxe para vocês é uma região muito caracterizada por ser alagada, né? Aqui nós podemos ver uma vegetação sim baixa, né? Temos algumas Vitórias régias aqui, temos mais vegetação lá no fundo. Essa vegetação ela está toda inserida em cima de uma região de água, né? De rio. Isso vai ser a principal característica dela. Então, aqui a gente falou um pouquinho, né, sobre o que é a vegetação e sobre alguns biomas, né, alguns tipos de vegetação que a gente encontra no Brasil. No próximo vídeo nós continuamos esse assunto.